Olá, amigos! A Arábia Saudita é o país com as segundas maiores reservas de petróleo do mundo, com 267 bilhões de barris, representando 15% do mundo. E os Estados Unidos, que é o maior exportador de armas do mundo, responderam por 36% da participação de mercado, de 2015 a 2019. Ambos os países são parceiros um do outro há muitos anos. E houve um tempo em que os Estados Unidos tiveram que trocar armas por petróleo saudita. Qual é a verdade? Voltaremos no tempo para o passado, para entender este evento. Em 1931, os Estados Unidos e a Arábia Saudita estabeleceram oficialmente relações diplomáticas, mas foi apenas uma formalidade, pois não tinham interesses comuns. Em 1933, essa relação começou a se fortalecer, pois a Arábia Saudita permitiu que a empresa americana Standard Oil explorasse as terras para petróleo e gás. Em 1938, a subsidiária da Standard Oil, a Saudi Aramco, explorou e descobriu um enorme campo de petróleo na região de Al-Assa, perto do Golfo Pérsico. Desde então, os Estados Unidos consideram a Arábia Saudita como um irmão que não é visto há muito tempo, apertando as mãos com saudações. No início da Segunda Guerra Mundial, a Arábia Saudita declarou sua neutralidade. Mas então ainda foi fortemente bombardeado pela Força Aérea Italiana, prejudicando a produção de petróleo em Darra. Começaram a procurar uma força poderosa lá fora, para ajudar na defesa do país. E não procure mais, o parceiro dos Estados Unidos é uma boa escolha. Fiéis aos desejos dos Estados Unidos, os Estados Unidos também querem o mesmo. Em 1943, o presidente Franklin D. Roosevelt declarou: a defesa da Arábia Saudita é vital para a defesa dos Estados Unidos. Dito isto, garantir o fornecimento de petróleo da Arábia Saudita é extremamente importante. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foram o país que forneceu 80% do petróleo aliado, ingrediente indispensável para contribuir com a vitória nas frentes. Para entender a importância do petróleo, vamos dar uma olhada rápida em seu papel 1. Primeiro, pode ser refinado para fazer asfalto, um material indispensável para pistas de aeroportos. Em segundo lugar, é usado para produzir o tolueno, o principal ingrediente do TNT, o material para fazer bombas. Terceiro, é usado para fazer borracha sintética, fazer pneus e destilar em gasolina, para uso em caminhões, tanques e aviões. E, finalmente, o óleo é usado como lubrificante para armas e máquinas. Por causa da importância do petróleo, em 1945, os Estados Unidos fizeram um acordo com a Arábia Saudita: nós o protegeremos. E vocês certifiquem-se de nos fornecer um suprimento constante de petróleo. Fora isso, a Arábia Saudita quer comprar armas dos Estados Unidos, mas eles só vendem algumas coisas. A verdade é que eles não querem vender, porque os Estados Unidos acreditam que quanto menos armas houver, menos conflito haverá. E quanto menos conflitos houver, mais estável será o fornecimento de petróleo. No entanto, um evento mudou completamente essa noção. Em 1967, estourou a guerra entre Israel e os países árabes. A Arábia Saudita também participou, mas como apoiadora do lado árabe. Eles querem usar petróleo, fazer um acordo para comprar armas dos Estados Unidos. Isso colocou os Estados Unidos em uma posição difícil, porque então Israel também pediu para comprar e ambos os lados eram seus aliados. No final, eles decidiram vender armas e combatentes para Israel, contribuindo para sua vitória. Causa: porque a União Soviética apoiou o Egito. Uma vez que os árabes vencessem, a União Soviética ganharia maior controle sobre o Oriente Médio, onde o fornecimento de petróleo era tão importante para os Estados Unidos. As relações com a Arábia Saudita começaram a se fraturar e se deterioraram ainda mais. Em 1973, a guerra entre Israel e os países árabes recomeçou. Os Estados Unidos continuaram do lado de Israel e decepcionaram completamente a Arábia Saudita. Desta vez, eles decidiram cortar o fornecimento de petróleo aos Estados Unidos, em protesto por seu apoio a Israel. Imediatamente, o preço do petróleo nos Estados Unidos quadruplicou e causou uma crise. Para resolver, eles vieram para mediar entre Israel e Egito. E para curar as feridas da Arábia Saudita, os Estados Unidos decidiram vender-lhes armas. Entre essa época e 1976, o valor das armas vendidas foi de 7,5 bilhões de dólares. Em 1979, uma revolução islâmica, derrubando o governo pró-americano, ocorreu no Irã. Seu novo líder tem ambições de hegemonia regional e se opõe aos Estados Unidos. Antes disso, o antigo governo era um grande fornecedor de petróleo para os Estados Unidos e comprou 9,1 bilhões de dólares em armas deles. Enquanto isso, a União Soviética estava desenvolvendo alianças no Oriente Médio e vendendo armas avançadas para o Iraque e a Síria.
Portanto, para proteger seus interesses, os Estados Unidos aumentaram as vendas de armas para a Arábia Saudita. Em 1980, o valor total das armas vendidas era de 48,5 bilhões de dólares. Em 1991, a União Soviética entrou em colapso e não havia mais uma ameaça. Mas o Iraque, sob Saddam, tornou-se uma nova ameaça para a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Em apenas 3 anos, um número recorde de armas foi vendido no valor de 27 bilhões de dólares, que inclui tanques, mísseis e aviões de combate. O comércio de armas mostrou sinais de desaceleração, anos depois. Até 2012, quando o Irã entrou na guerra na Síria e se tornou cada vez mais influente no Oriente Médio, a Arábia Saudita não queria ficar para trás, então aumentou sua compra de armas para apoiar os rebeldes e combater as tropas do governo sírio apoiadas pelo Irã. Só em 2012, o número de armas que eles compraram mais de 33,4 bilhões de dólares. De 2015 a 2020, a Arábia Saudita interveio na guerra civil no Iêmen e uma enorme quantidade de armas continuou a ser comprada no valor de 61,1 bilhões de dólares. Embora os Estados Unidos tivessem várias discussões sobre a interrupção das vendas de armas para a Arábia Saudita, eles acabaram vendendo cada vez mais armas. Os lucros da venda de armas são tão grandes que são difíceis de resistir, assim como a enorme quantidade de petróleo que a Arábia Saudita fornece. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.